Palmas ao Senhor Jesus. Graça e paz. A você que me assiste agora através da internet, graça e paz. Eu estou aqui mais uma vez para trazer a ministração da graça e do apostolado. Hoje é a terceira parte, uma série de 4 partes de uma mensagem que tem por tema: quem está debaixo da lei está. Então, na primeira parte eu te mostrei que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Na segunda parte da ministração, está gravado, você pode assistir no nosso site. A segunda parte eu ensinei quem está debaixo da lei está debaixo do ministério de morte e condenação. Serão 4 partes. Hoje será a terceira parte. Antes de eu ministrar, eu quero orar por vocês aqui na igreja e por você que me assiste agora pela internet, qualquer lugar da face da terra. Fechem os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, para a tua glória e em nome de Jesus Cristo, eu te peço mais uma vez, incansavelmente, para que o Senhor revele a tua palavra aos teus filhos aqui na igreja e principalmente aos que estão me assistindo agora através da internet. Em qualquer lugar da face da terra onde há um filho de Deus me ouvindo e me assistindo nesse momento, eu te peço, Senhor, por esse teu filho, para que o Senhor dê entendimento e sabedoria e revele a palavra da tua graça, para que fique claro, porque está escrito que Deus não é Deus de confusão. Revela a tua palavra, eu te peço, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mais uma salva de palmas ao Senhor. A terceira parte do tema da mensagem: quem está debaixo da lei está. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Nova aliança, Novo Testamento, a graça de Deus. Gálatas capítulo 2. Hoje é a terceira parte. Semana que vem será a quarta e última. Eu estava falando aqui, você pode assistir a parte 1 e parte 2 através do nosso site www.gracaeapostolado.com, tá? Graca sem o C cedilha, fica gracaeapostolado.com. Esse site já tem mais, estamos no mês de dezembro de 2012, agora em dezembro de 2012 já está com mais de 1.400.000 acessos, páginas visitadas, mais de 152 países, eu acho que é 154 países que têm acessado o nosso site. Então, independente da cidade, do estado ou da nação, do país que você está, acesse o nosso site você também e passe para outros filhos de Deus, para que eles também recebam o entendimento da graça e do apostolado. É tudo de graça, não paga nada, tá? De graça. Gálatas capítulo 2, quem já achou? Diga amém. Olha lá, ó, Gálatas 2, versículo 20. Terceira parte, é uma série de 4, hoje é a terceira. Quem está debaixo da lei está. Vamos ver o que Paulo disse aqui, em Gálatas 2, 20. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Gálatas 2, 20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, ou seja, Paulo estava na terra, igual nós, estava nesse mundo aqui. Então, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, em Gálatas 2:20, Paulo está deixando claramente, explícito, bem claro, que ele estava crucificado com Cristo. Ou seja, ele tinha morrido para esse mundo. Porque para você viver para Deus, você não pode estar vivo para o mundo. Ou você está vivo para Deus e morto para o mundo, ou então você está vivo para o mundo e morto para Deus. Deixa o Gálatas 2 aberto, abre em Romanos meia dúzia, antes de Gálatas, tá? Antes de Gálatas é Coríntios, antes de Coríntios é Romanos, facinho, umas 20 páginas. Romanos capítulo meia dúzia, e eu já volto lá no Gálatas, tá? Romanos 6, veja comigo, eu já volto no Gálatas. Quem já achou Romanos 6? Romanos 6, versículo 6.
Romanos meia dúzia, verso 6. Paulo disse: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Está vendo Paulo falando de novo? Quem que é o velho homem? A nossa carne. A nossa carne, segundo a ótica de Deus, já está morta. A nossa carne para Deus já não tem mais valor, tá? Você mulher, por isso que na graça não muda nada se a mulher tem o cabelo comprido ou curto, né? As igrejas da lei ainda tem aquela tradição, a mulher não pode cortar o cabelo, não tem nada a ver. Deus é espírito, né? Deus não está preocupado se o cabelo da mulher é curto, se é longo, se é comprido. Deus é espírito, quem está entendendo? A relação de Deus é com o espírito. Deus é espírito, nós somos espírito, por dentro. A relação de Deus não é por fora. Deus não cuida do cabelo, do brinco, da orelha, da roupa, a cor, o tamanho, barba, cabelo. Deus não mexe com essas coisas, porque Deus é espírito. Então Paulo está dizendo aqui, ó, Romanos 6,6. Sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. De novo eu digo, diante de Deus, na ótica de Deus, a nossa carne está morta, ou seja, não tem nenhum valor. Por isso que Romanos 8,1 diz o quê? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Por que não há condenação? Porque a nossa carne está morta diante de Deus. Quem está entendendo? O que significa a carne está morta? Deus não nos vê em carne, tá? Ah, mas pode ir na praia? Pessoal, Deus não te vê em carne, né? Ah, porque na praia eu vou usar biquíni. Glória a Deus você vai usar biquíni, porque o que faltava é você ir na praia com vestido de noiva, né? Era o que faltava, né? Para você ver que não tem lógica, né? Então as pessoas que têm condenação, e tem condenação por quê? Porque está ouvindo a lei. Está lembrado da segunda parte da ministração? Quem está debaixo da lei, está debaixo de morte e condenação. Então quem recebe ensinos da lei, não pode, não toca, não vai, não pega, não olha. Então quem está recebendo a lei, ele está debaixo de condenação. Você vai viajar, na estrada tem uma placa, limite 100 por hora. É o limite, aquilo é a lei. Se você passar 110, 120, 150, você vai tomar uma multa. Porque você infringiu a lei, você quebrou a lei. A lei é 100 por hora. Quem está entendendo? Se passar, é multado. Agora, se não tem placa, então não tem lei. Pode andar 200 a 300, não tem placa nenhuma. O guarda não pode te multar. A polícia rodoviária não pode te multar. Eu vou te multar. Você fala, do quê? Alta velocidade. Ah, mas não tem nenhuma placa. Estou rodando aqui faz 10 horas, não tem nenhuma placa. Por isso que Paulo disse em Romanos 4, aonde não há lei, não há transgressão. Quem recebe? Debaixo da graça não tem lei, né? Debaixo da graça não tem aquela lei, não pode, não toca, não olha, não vai, não pega, não. Na graça não tem essa lei, da lei de Moisés, porque a lei terminou em Cristo. Então na graça é diferente. Romanos 6,6. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para quê, hein? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Você está vendo? Porque na lei, o nosso corpo pecava. Aí você fala assim, mas na graça também peca. Peca, mas não separa de Deus. Essa é a diferença. Quem entendeu? Entendeu? O pecado da lei separava o homem de Deus. As impurezas da carne, na lei, separavam o homem de Deus. Isaías 59 diz isso. Que os pecados e as iniquidades separavam o homem de Deus. Na lei, como a lei terminou, as obras da carne que restou, que vem da lei, né? Ou até antes da lei, vem de Abraão, as obras da carne que estão em nossas carnes, ela está viva aqui na terra, né? As impurezas estão aí. Mas Paulo disse que essas obras da carne não te separam de Deus. É verdade que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, os que andam nas obras da carne. E o que é não herdar o reino de Deus? Não se pode confundir, nem misturar reino de Deus com paraíso. Quem está entendendo? Quando Paulo disse em Gálatas 5, 19, 20 e 21, que os que cometem as obras da carne não herdarão o reino de Deus, ele não está falando do céu. Porque o reino de Deus não é no céu. O reino de Deus é em nós. Amém? Quem está entendendo? Dentro de nós. Então, quando Paulo disse
que os que cometem as obras da carne não herdarão o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Vamos ver em Romanos bem rápido. Ainda em Romanos. Ó, Romanos 14, ó. Veja comigo. Romanos 14, e o Gálatas 2 deixa aberto que eu já volto lá, tá? Não esqueci não. Romanos 14, 17. Quem já achou, diga amém. Romanos 14, 17. Paulo disse, pois o céu, ele está falando do céu ou o reino de Deus? O que está escrito aí? Reino de Deus. Então, se fosse céu, não estava escrito reino de Deus, estaria escrito céu, né? É fácil entender essas coisas. Diga comigo, é o que está escrito, diga isso. É o que está escrito. Então, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas, ou seja, o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando Paulo disse em Gálatas 5, que os que cometem as obras da carne não herdarão o reino de Deus, o que ele quis dizer? Não herdarão o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que isso sim é o reino de Deus. Quem entendeu? Então aplaude a Deus se você entendeu. Porque muitas pessoas não sabem disso ainda. Talvez você que me assiste não saiba disso ainda. As pessoas pensam que o reino de Deus é no céu. O céu é o paraíso. Tem nada a ver com o reino de Deus. Bom, volta lá em Romanos meia dúzia, que eu vou fechar essa porta para voltar em Gálatas. Romanos 6. Quem já achou? Romanos 6, 6. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Está entendendo? Verso 7, Romanos 6, 7. Porque aquele que está morto, diga, minha carne está morta. Alô, aí você fala assim, como é que minha carne está morta se eu estou andando, se eu estou me mexendo? Não, abençoado. Quando a Bíblia fala que sua carne está morta, é diante de Deus. Amém? Porque você está vivo, você vai na escola, você dirige carro, você toma banho, você vai no banco, você paga. É claro que você está vivo. Qualquer um percebe que você está vivo. Mas o assunto aqui é na ótica de Deus. Ou seja, como que Deus vê. Então diga, para Deus, minha carne está morta. Quem está entendendo? É verdade que é para Deus. Se você matar alguém, você vai preso. Mas não adianta você matar uma pessoa e falar assim, olha, seu guarda, minha carne está morta para diante de Deus. Ele fala, e daí? Está entendendo? Então, eu estou dizendo sobre a ótica de Deus. Quem está entendendo? Romanos 6, 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Levante a mão e diga assim, a minha carne está morta diante de Deus. Por isso eu estou justificado do pecado. Amém? Vocês lembram daquela pregação que eu fiz? Está no nosso site. Entra no nosso site, na página inicial, tem lá últimos vídeos. Procure a mensagem Não Somos Pecadores. Quem lembra dessa mensagem? Não somos pecadores. Está aqui, ó. Romanos 6, 7. Aquele que está morto está justificado do pecado. Como é que eu posso ser um pecador? Diga, se eu estou morto. Diga isso. Amém? Você está vivo ou morto? Está morto. Não, para o pecado. Como é que você está? Morto. Se você está morto, você está Veja aqui, eu quero que você leia comigo. Romanos 6, 7. Digam, Romanos 6, 7. Diga, está escrito. Aquele que está morto está justificado do pecado. Quem é que está entendendo? Então, sobre o assunto pecado, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Justificado. Essa é a graça. Essa é a diferença da graça. Você vai numa igreja da lei, presta atenção no que eu vou falar, você que está me assistindo. Você vai numa igreja da lei, chega lá, o pastor fala o quê? Que você é um pecador. Fala ou não fala? A igreja católica fala o quê? Que você é um pecador. O padre fala que você é um pecador. Se não falasse isso, ele não ensinaria Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Então ele ensina que é um pecador. Quando eu estou acabando de ler aqui, que você está justificado do pecado. Por favor, só quem está entendendo. Então a igreja católica não ensina nada.
Não é? Quem é que está entendendo? Não, se ensinasse, não. Como é que pode ensinar que está justificado e depois manda falar que é um pecador? Não tem lógica. E tem mais, se você é um pecador, vira a página, Romanos 8. Olha lá, ó. A Bíblia Católica também tem Romanos 8. Romanos 8, verso 1. Olha lá, ó. Romanos 8, 1. Portanto agora quer dizer, na graça, nesta nova aliança. Romanos 8, 1. Portanto agora nenhuma, eu vou separar, nem uma. Amém? Nem uma. Junta, nenhuma. Romanos 8, 1. Portanto agora nenhuma condenação há. Do verbo haver, existir. Não existe, não há. Nenhuma condenação existe. Não há condenação em você, nenhuma. Quem recebe essa palavra? Diga, não há nenhuma condenação em mim diante de Deus. Diga, Romanos 6, 7. Eu estou justificado do pecado. Amém? Agora vamos entrar num assunto aqui. Aqui não interessa agora o que o padre diz, o que o pastor diz, o que o pai de santo diz, o que o anjo Gabriel diz. O que vale é a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não está acima da palavra de um homem, então Deus já não é digno de ser chamado Deus. Amém? Ué, se a palavra do homem está disputando com o que Deus disse, você sabe quem é Deus? O Criador, o Pai, o Senhor, o Rei, o Soberano. Sabe o que quer dizer soberano? Senhor absoluto. Ponto. Deus é soberano. Agora, se Deus é soberano e a palavra de um homem, entre parênteses, seja quem for o homem, fecha parênteses. Se a palavra do homem está paralela ou acima do que Deus diz, então nós não podemos cantar para Deus, louvar a Deus, chamar Ele de maravilhoso. Não pode. Então tem que falar isso para o homem. E você sabe que o homem é uma criatura e Deus é o Criador. Então a palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Quem está entendendo? Senão ele não pode ser chamado de Deus. Para terminar, o que diz Romanos 8:1? Romanos 8:1, diga, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então levante a mão e diga, eu não ando segundo a carne. Diga, eu ando segundo o Espírito. Para fechar a porta, volta lá em Romanos meia dúzia. Olha como que é fácil manusear a Bíblia, né? Romanos 6, Romanos 8, facinho. Romanos 6, eu parei no verso 7, vamos ler agora o 8. Romanos 6, 8. Quem já achou, diga amém. Acompanha com o dedo para você não perder. Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, talvez você pense que eu esqueci de Gálatas 2, né? Eu não esqueci não, ó. Por que eu estou lendo Romanos 6? Porque Gálatas 2, 20, Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Amém? Eu não esqueci de Gálatas 2, que eu vou ter que voltar aqui. Eu comecei aqui e vou terminar aqui, ó. Ó o Gálatas 2 aberto aqui, ó. Gálatas 2, 20. Por que eu estou lendo Romanos 6? Por causa de Gálatas 2, 20, onde o apóstolo Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Quem está entendendo? Olha o raciocínio, né? Tem que ter um raciocínio. Você não pode ser manipulado. Amém? Você que está me assistindo, você não pode aceitar ser manipulado por homens. Você não pode aceitar manipulação. Indução. É a famosa lavagem cerebral. Você não pode. Então você tem que acompanhar na Bíblia e ver o que está escrito na Bíblia. Porque se estiver escrito, eu creio. Como é que você vai duvidar da palavra de Deus? Você pode duvidar da palavra de Deus? O engraçado é a pessoa que fala que crê em Deus e não acredita na Bíblia. Olha o antagonismo. Ué, o oposto. Como é que eu posso falar que eu creio em Deus, que eu não vejo? Você pode ver Deus? Não, porque Deus é Espírito. Como é que a pessoa fala que crê em Deus, aí você mostra a palavra dele, de Deus. E a pessoa fala, não, não sei não. Mas não sabe não o quê? A palavra é dele. Diga comigo, quem crê em Deus, crê em sua palavra. Quem não crê na Bíblia, não crê em Deus coisa nenhuma. Conversa.
Romanos 6:8. Vamos lá. Romanos 6:8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos 6:10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o... Não ouvi. Romanos 6:10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o... Então levante a mão e diga: a Bíblia diz que eu estou morto para o pecado. Sou eu que penso isso? Eu que estou falando isso? Eu que acho isso? Está escrito. Se estiver escrito. Então diga comigo, está escrito. Romanos 6:10. Assim, eu estou morto para o pecado. Eu vou te dar uma boa notícia, você não é um pecador, porque a Bíblia diz que você está morto para o pecado. Como é que um morto para o pecado pode estar vivo se ele está morto? Diga, eu estou morto para o pecado. Quem recebe? Amém? Agora, lembrando por que você está morto. Você não está morto por causa de você mesmo, porque você é o bom, porque você conseguiu. Você está morto por causa de Jesus. Ou seja, Jesus morreu na cruz, o pecado também morreu. Amém? Jesus morreu na cruz, o diabo também morreu. Quem recebe essa palavra? Jesus morreu na cruz, sua carne morreu também. Por isso que Paulo usava a expressão em Cristo. Quem está entendendo? Por isso que ele usava a expressão em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Romanos 6,3. Não sabeis que fomos batizados em Cristo. Por isso que ele usava a expressão em Cristo, por quê? Querendo dizer, é o que Jesus fez na cruz. Agora, se ele não morreu, então a Igreja Católica está certa. Todos são pecadores. Se Jesus não morreu. Porque se Jesus não morreu, então o pecado continua. Não é lógica? Agora, se ele morreu pelo pecado, como é que pode ter pecado se ele morreu pelo pecado? É só uma pergunta que eu faço. Quando eu estava na 4ª série, minha professora me ensinou, lá no SESI. Ela me ensinou assim, o Joãozinho tinha 10 laranjas. Ele deu todas as laranjas para Maria. Com quantas laranjas Joãozinho ficou? Se ele tinha 10, deu todas, com quantas ele ficou? Eu aprendi isso na 4ª série. Se Jesus morreu por todos os nossos pecados, quantos pecados nós temos? Não tem nem lógica ter pecado. Porque se você tiver pecado, ele vai ter que morrer de novo. E ele vai ter que morrer segunda, morre terça, morre quarta, morre janeiro, morre fevereiro, morre o ano que vem. Quer dizer, que brincadeira que é essa? Até onde vai isso aí? Por isso que Hebreus 9 diz claramente que ele morreu uma única vez, para sempre. Só quem está entendendo. Você só é pecador se Jesus não morreu. A pergunta é uma só. Jesus já morreu ou não morreu ainda? Quero ouvir. Se ele já morreu, não tem lógica você ser um pecador. Porque ele morreu pelos... Só quem está entendendo. Eu quero ver você falar que não está entendendo. Porque se você não estiver entendendo, eu vou te levar até minha professora da 4ª série, que ela me ensinou a fazer essas contas. Ela me ensinou, Joãozinho tinha 10 laranjas, ele deu todas as laranjas para Maria. Com quantas laranjas ele ficou? Eu não esqueço isso nunca. Aí eu coloquei lá, ó, com nenhuma. Ele deu todas, não tem como ele ficar com uma. Está claro ou não está claro? Eu estou provando por A mais B que não tem lógica dizer nesta nova aliança. Na lei não, na lei o homem era um pecador, antes de Jesus morrer na cruz. Estou provando que não tem lógica, não tem coerência, o pregador, seja quem for, dizer que o Filho de Deus é um pecador. Hoje, aliás, é até uma heresia, porque está dizendo que Jesus não fez, quando está escrito que ele já fez. Então torna-se uma heresia. O que é uma heresia? Uma distorção da verdade. A verdade não sou eu,
A verdade é a palavra de Deus. E a palavra diz que ele morreu por nossos pecados. Agora, ele morreu por nossos pecados. Aí o pregador vai lá e fala que você tem pecado. Alguém está mentindo. Ou a palavra de Deus ou o pregador. Alguém está errado. A verdade é uma só, não tem como os dois estar certos. Quem está entendendo? É só você ler aqui, ó. Romanos 6,10. Vamos lá. E eu vou terminar em Gálatas 2. Romanos 6,10. Está claro que vocês não têm pecado? Amém, amém? Amém, abençoados? Está claro ou não está claro? Porque se você tiver pecado, o mínimo pecado que você tiver, você já não pode entrar no céu. Certo? O mínimo que você tiver de pecado. O mínimo pecado que você tiver, você não pode entrar no céu. E tem mais. O mínimo pecado que você tiver, o Espírito de Deus já não habita em você. Porque o Espírito Santo não habita onde há pecado. Olha que bagunça que vai virando. Quer dizer, você já não tem o Espírito Santo, já não entra no céu, já não é salvo. Porque como que você pode ser salvo se você é um pecador? Eu não sei como o padre consegue, de onde ele tira essas coisas. Acho que não lê a Bíblia. Como que um homem pode ser pecador e salvo ao mesmo tempo? Ou ele é pecador ou ele é salvo. Se ele é salvo, ele não tem pecado. Se ele tem pecado, então ele não é salvo. Quem está entendendo? Não tem como. Como que eu vou estar no claro e no escuro ao mesmo tempo? Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Leia Romanos 6,10. Romanos 6,10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Por que eu estou lendo Romanos 6? Porque lá em Gálatas 2, que eu não fechei na minha Bíblia, está dizendo aqui, Gálatas 2, 20. Paulo disse, estou crucificado, olha lá, Gálatas 2, 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Bom, isso aqui, vou te explicar. Paulo disse, já não vivo, porque não tem como os dois estar vivos. Ou Cristo vive em você, e você está morto, ou você está vivo, e Cristo está morto. Se Cristo está morto, você é um pecador. Aí o padre está certo. Mas para você ser um pecador, Cristo tem que estar morto. Mas ele ressuscitou. Então você não é um pecador. Cristo vive em você. Amém? Como é que você vai ser um pecador se Cristo está dentro de você? Quem quer me explicar isso? Só aplaude quem está entendendo. Lógica, 1 mais 1, 2, tá? 1 mais 1 não tem como ser 3. 1 mais 1 não é 3, nem 1 mais 1 é 1, não é 1,9, não tem como. 1 mais 1, 1, 2. Lógica, razão, coerência, racional, raciocínio. Como que um homem pode ser um pecador se Cristo está dentro dele? Blasfêmia? É Cristo dentro do pecado? Quem está entendendo? Vamos lá, para terminar aqui o Romanos 6. Vamos fechar no verso 11. Vou parar no verso 11. Eu comecei lendo Romanos 6, 6. Vou terminar em Romanos 6, 11. Olha como que a graça e o apostolado é claro. É claro ou não é claro? Claro isso, não deixa dúvida. Você está tendo dúvida aqui? Quem está, dá um sinal quem está entendendo. Não tem como ter dúvida, está escrito. Não tem como. Não tem. Mas não tem como eu ter um pecadinho. Então ele ainda está mortinho. Para ter um pecadinho, ele está mortinho. Só um. Não tem como, abençoado. Diga, graças a Deus. Está escrito. Romanos 8:1. Levante a mão e diga, nenhuma condenação há em mim. Diga, nenhum pecado há em mim. Digam, por isso está escrito. Pela graça eu sou salvo. Porque não há nenhum pecado em mim. Se tivesse pecado, você não podia ser salvo, abençoado. Quem está entendendo? Cadê minhas toalhinhas aqui, pastor? Ao vivo, tá vendo? Vai passar vergonha já. Cadê minha toalhinha que não está aqui? Espera um pouquinho que eu vou pegar a toalhinha, tá? Essa toalhinha aqui você não paga, ela é de graça, tá abençoado?
Eu só vale lembrar que essa toalhinha aqui, é que tem um irmão aqui na igreja, a mãe dele morreu. Aí ela estava com um problema no hospital, internada. Alguém levou a toalhinha, sabe a toalhinha? Levaram a toalhinha para ela. Sabe o que aconteceu com a mulher? Morreu. Glória a Deus pela vida dela, porque ela era uma crente, uma ovelha de Jesus, salva, está agora com o Senhor no paraíso. Mas não fica perdendo o seu tempo com toalhinha não, que você vai morrer também, viu? Quem está entendendo? Não fica pondo fé em toalhinha não, hein? Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ou é para olhar firmemente para a toalhinha? Para olhar para quem? Para Jesus ou para a toalhinha? Jesus ou toalhinha? Chegou o tempo de Deus na vida daquela irmã, salva pela graça, filha de Deus, ovelha de Jesus. Então os anjos vieram, recolheram ela e levou para o seio de Abraão, no céu. Tá? Mas não fica pondo fé em toalhinha, que o seu pai vai morrer, com toalhinha e tudo, seu pai, sua mãe, seu irmão, vai todo mundo morrer. Eclesiastes 3 diz, há tempo de nascer e tempo de morrer. Você acha que a toalhinha que vai mudar a Bíblia, abençoado? Quem está entendendo? Vamos terminar aqui em Romanos 6,11. Romanos 6,11. O problema é que começou com toalhinha, né? Começou com toalhinha e já foi para o martelinho, aí já foi para a colherzinha, para a canetinha. Agora tem um monte de coisa, né? Fronha é brincadeira, hein? Meia, cueca. Cueca não tem ainda. Ô, pessoal, você que está me assistindo, meia é brincadeira, né? Pior que a meia, fronha. Ô irmão, eu não acredito que você com 40, 50 anos caiu numa dessas. Não consigo acreditar. Não consigo acreditar, ô abençoado, que uma pessoa de 40, de 50, 60 vai comprar uma fronha. Aí diz assim, ó, compra a fronha para você ter belos sonhos, realizar seus sonhos. Com a fronha, R$250 a fronha. Que fronha, cara lascada, hein, meu? Não consigo acreditar como que você caiu numa dessa. Você é uma pessoa estudada, inteligente, sabe dirigir, sabe escovar os dentes, já toma banho sozinho. Comprar fronha é brincadeira, não é? Vai na feira e compra uma fronha, acho que é R$5 uma fronha. Não tem que pagar 250 numa fronha. Romanos 6,11. Quem já achou Romanos 6,11? Para terminar. Romanos 6,11. Assim também vós. Olha, o segredo está aqui, ó. Olha como que está claríssimo. Não preciso nem explicar. Eu só vou ler. Ó, Romanos 6,11. Considerai-vos como mortos para o pecado. O que vocês têm que fazer? Se considerar? Agora, se você não se considera morto para o pecado, você ainda vai continuar falando Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Porque você acha que você é um pecador. Quando a Bíblia diz que você tem que se considerar morto para o pecado. Está claro ou não está claro? Se o padre não ensina, alguém tem que ensinar, né? E vale te lembrar que a Bíblia dele também tem Romanos 6,11. A Bíblia é uma só. A Bíblia é tudo igual. Então tem alguma coisa errada aí. O sistema religioso não quer que o povo saiba, conheça a verdade. Senão não compra mais vela, né? Aí a fábrica de vela, a fábrica de fitinha vai falir. Né? Se você conhecer a verdade, vai falir, vai fechar. Mas você sabe quem que é a verdade? João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus. Eu não posso não mostrar a verdade. Eu não posso não falar a verdade. Senão eu seria um hipócrita, um falso, um fariseu, e não seria um homem de Deus. Se eu conheço a verdade e oculto, eu escondo, eu não mostro a verdade, então eu não sou um homem de Deus, eu sou um lobo disfarçado em ovelha. E ao invés de falar amém, eu falaria, au! Ô irmão, ô irmã, o que tem de tá cheio de Mateus 7,15. Jesus disse em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, vírgula,
mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, verso 15. Vem disfarçado em ovelha, vem com Bíblia, vem tudo, mas interiormente, tá assim de lobo, vendendo toalhinha, vendendo fronha, vendendo pazinha, vendendo aguinha, vendendo sal grosso, vendendo sangue de Israel, que não é, vendendo água, vendendo rosa, martelinho. Quem está entendendo? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, o verdadeiro Deus. Quem nele crer não será enganado nem confundido. Para terminar, Romanos 6. Dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Cuidado com... Amém? Cuidado com eles, hein? Romanos 6, 11. Assim também vós... Ô David, depois você faz um trailer, tá? Os lobos. Faz um trailer lá, Mateus 7,15. O apóstolo Marcos Gomes imitando os lobos, como que eles fazem. Mateus 6,11. Desculpa, Romanos 6,11 para terminar. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então olhem para mim. Olha lá. Ó. 1, 2. Romanos 6,11. Por um lado, considere-se morto para o pecado, vírgula, mas vivo para Deus. Agora tem uns aí que ensinam que você está vivo para o pecado. Você é um pecador. Por que o pecado na sua vida? Você, pecador. Então esses que ensinam que é um pecador, a pessoa fica viva para o pecado, mas morto para Deus. Não tem revelação da Bíblia, não entende a Bíblia, lê a Bíblia e não entende. Eu duvido que você que está me assistindo já não pegou a Bíblia assim, ó, e não sabia onde ler. E abre para cá, abre para lá, e vai para cá, e não sabe onde ler, e começa, e não termina. Por quê? Porque não tem revelação. Está morto para Deus. Mas o pecado, aí enquanto as pessoas na rua, nós somos pecadores. O pecado, como era grande o pecado. Porque a pessoa foi ensinada que ela é um pecador, então ele está vivo para o pecado. Por consequência, está morto para Deus. Romanos 6,11. Mas quem está morto para o pecado, fica vivo para Deus. Quem está morto para o pecado, fica vivo para Deus. Quem se considera morto para o pecado, fica vivo para Deus. Quem entendeu, aplaude o Senhor. Diga: eu estou morto para o pecado. Faz assim, mas eu estou vivo para Deus. Amém? Bom, agora eu posso terminar com Gálatas 2, né? Porque o assunto de hoje é a terceira parte, é uma série de 4 partes, tá? Agora eu posso ler o Gálatas 2 para terminar. A primeira parte, quem está debaixo da lei, Gálatas 3,10, está debaixo de maldição. Estar debaixo da lei quer dizer quem está recebendo ensinamentos da lei. Tem que fazer jejum, tem que batizar, tem que subir no monte, tem que pegar a fronha, tem que pegar o lençol. Tudo isso aí é da lei. Tem que pegar o azeite, o óleo, tudo isso aí é da lei. Então, Gálatas 3,10. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Foi a primeira parte. A segunda parte eu ensinei. Quem está debaixo da lei está debaixo do ministério de morte e condenação. Você, pecador, você cortou o cabelo, você jogou bola, você não sei o quê. Condenação, porque está debaixo da lei. Quem recebe a lei, recebe condenação. Quem está entendendo? A terceira parte, para terminar, Gálatas 2, verso 20. O assunto que eu quero está no 21, mas eu tenho que ler o 20 para você entender. Gálatas 2, 20. Paulo disse, o apóstolo Paulo disse: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 21 para terminar a ministração. Terminar bem claro, porque não tem como não entender. Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus. A terceira parte hoje.
Quem está debaixo da lei está anulando a graça de Deus. Qual que é a graça de Deus? É a morte de Jesus por você. O homem não era um pecador debaixo da lei? Antes de Jesus ele não era um pecador? Por que Jesus veio? Para tirar o pecado do homem. Para perdoar os pecados, porque o homem não conseguia perdoar sozinho. Ele era um pecador. Por isso Jesus veio e morreu na cruz, pelos pecados. Quem está entendendo? Morrendo, morria também o pecado. Ressuscitando, ia se ressuscitar uma nova criatura, um novo homem diante de Deus. Na graça, na nova aliança. Por isso que Paulo disse em Gálatas 2, verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei. Para aí. Deus está mandando ler um versículo aqui. Deixa o Gálatas 2 aberto. Abre em Romanos meia dúzia. Abre em Romanos 6 de novo. Antes de Gálatas. Algumas 20 páginas aí. Romanos 6. Para terminar. Terminar bem explicado, né? Que eu julgo que está bem explicado. Estou lendo, não tem nem como interpretar, explicar. Tá claro. Romanos 6, 14. Olha o verso 14. Romanos 6, 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. O padre tinha que ler isso na missa. Não. Eu estou falando mal de alguém, abençoado? Não, só estou dizendo. Ele tem que ler Romanos, o padre, o pastor, o testemunho de Jeová. Quem tem Bíblia, tem que ler. Amém, abençoados? Não é o padre, é quem está com uma Bíblia na mão, ensinando os filhos de Deus, ensinando o povo de Deus. Tem que ler. Tem que ler aqui, ó, Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Então coloca o dedo no verso 14. Digam assim, ó, está escrito. Eu vou ser bem claro, tá? Para ninguém pensar que eu estou inventando, que eu estou aumentando. Diga, está escrito na Bíblia, em Romanos 6,14, que o pecado não terá domínio sobre nós. Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem tem Bíblia aí, onde é que está escrito isso? Romanos 6. Tá ou não está escrito? Olha a razão, hein? Olha lá, ó. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então diga, não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Diga, não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Está claro? Então agora eu posso terminar. Gálatas 2, 21. Olha lá, agora eu posso terminar. Se ficou claro, se você entendeu que não estamos debaixo da lei, mas vocês não fazem jejum. Não estamos debaixo da lei. Mas vocês não sobem no monte. Não estamos debaixo da lei. Mas você não faz batismo. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Está claro ou não está claro? Estamos debaixo da graça. Então eu posso ler. Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça provém da lei, nós estamos debaixo da lei? Não. Paulo diz, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E agora, padre? E agora, pastor? E agora, missionário que fala para o povo de Deus que eles são pecadores? Então você está dizendo que Cristo morreu em vão. Só quero saber isso aí. Se você prega que o povo é um pecador, então você está dizendo que Cristo morreu em vão. Não morreu, não teve valor nenhum a morte dele. Não teve nenhum significado. Porque antes de Jesus, o povo já era pecador. Aí Jesus vem, sofre, é cuspido, é esbofeteado, é chuchado, é pregado vivo na cruz. E o homem continua pecador. Ué, então por que ele passou por tudo aquilo lá? Então Cristo morreu em... Aí eu pergunto, Cristo morreu em vão? Cristo morreu em vão? Levante a mão e diga, por mim não. Ele não morreu em vão. Ele morreu pelos meus pecados. E me salvou. E me justificou. Cristo não morreu em vão. Diga, graças a Deus. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. E nós, debaixo da graça, não anulamos a morte de Jesus.
não anulamos a graça de Deus. Porque Cristo não morreu em vão. Se você diz que o Filho de Deus é um pecador, você está dizendo que Cristo morreu em vão. Não é fácil entender isso? Porque se o homem era um pecador antes, e Jesus passa por tudo aquilo, e morre na cruz, e o homem continua pecador, então Cristo morreu em vão. Por isso que não se pode falar, rogai por nós, pecadores, porque nós não somos pecadores, nós somos justificados, fomos perdoados. Agora, se nós somos pecadores ainda, então Cristo morreu. Para terminar o tema da mensagem, a terceira parte, quem está debaixo da lei está anulando a graça de Deus. E na última parte, eu vou te falar qual é a consequência de quem anula a graça de Deus. É drástica, é crítica. Na quarta parte, é uma série de 4 mensagens. A primeira mensagem, Gálatas 3:10. Quem está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Gálatas 3:10. A segunda parte, quem está debaixo da lei, está debaixo de morte e condenação. A terceira parte, quem está debaixo da lei está anulando a graça de Deus. Está anulando a morte de Jesus. E isso traz uma consequência. Não perca a quarta parte, que eu vou te explicar. É drástico, é problemático a situação de quem está anulando a graça. Ou seja, dizendo que é um pecador, anunciando que é um pecador, crendo que o pecado predomina, quando na verdade Jesus já morreu pelo pecado. Então a pessoa está anulando a graça, anulando a morte de Jesus. Não perca a quarta parte, tá? Receba a graça e esse apostolado para a glória de Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Até a próxima mensagem.